Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 39 de Aprendendo Mais, a monarquia em Israel, o Reino do Sul e o fim da monarquia. Índice do estudo, item 1, Introdução. Item 2, o Reino do Sul. Item 3, o fim da monarquia em Israel. A seguir, o Reino do Sul no cativeiro. Salmos 137 e 126. O decreto do rei Ciro. Informações importantes sobre o Reino do Sul. Passagens bíblicas que aconteceram no Reino do Sul. O período do Segundo Templo. Observações importantes. Conclusão. Quadro resumo do estudo. Item 1, Introdução. No vídeo de hoje nós vamos concluir o estudo sobre a monarquia em Israel. No vídeo 37 estudamos sobre o início da monarquia e o Reino Unido, que abrangeu um período de 120 anos com os reinados de Saul, Davi e Salomão. Cada um deles reinou 40 anos. No vídeo 38, nós estudamos sobre a formação do Reino do Norte, quando as 10 tribos do Norte não aceitaram que Roboão continuasse a política tributária de seu pai, o rei Salomão. Por causa disso, as 10 tribos decidiram se separar do domínio de Roboão e proclamaram Jeroboão como rei de Israel. No vídeo 39, que é o vídeo de hoje, estudaremos sobre o Reino do Sul, que durou aproximadamente 136 anos a mais que o Reino do Norte. O Reino do Sul é formado pelas tribos de Judá e Benjamim. Nos textos bíblicos é comumente chamado de Judá. Item 2, o Reino do Sul. O Reino do Sul tinha como capital a cidade de Jerusalém, local onde permanecia a adoração, como nos tempos de Salomão. O Reino do Sul não sofreu de instabilidade política, como aconteceu com o Reino do Norte, porque todos os reis eram descendentes de Davi. A única exceção é o período no qual Atalia governou, durante 6 anos, quando usurpou o trono de Judá, depois de seu filho Acasias ser assassinado. Atalia era filha do rei Acabe com Jezabel. Ela se casou com Jeorão, filho do rei Josafá. O objetivo foi firmar uma aliança entre os reinos do Sul e do Norte, a fim de que não houvesse mais conflitos entre eles. Atalia aconselhou Acasias enquanto estava no trono, e ele fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe. Em determinado momento dos acontecimentos, Jeú, a respeito de quem Deus disse que executaria juízo contra a casa de Acabe, o matou. De acordo com 2 Crônicas, capítulo 22, versículos 1 a 12, Atalia viu que seu filho estava morto e se levantou, matando todos os descendentes ao trono de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e sua ama, e os escondeu, salvando-lhes a vida. Joás esteve escondido 6 anos na casa de Deus, e Atalia reinou durante esse tempo. Somente depois que Atalia morreu é que Joás começou a reinar, com 7 anos de idade. Apesar de muitos reis terem sido fiéis a Deus, como rei Asa, Josafá, Ezequias e Josias, a verdade é que o Reino do Sul também se corrompeu com a idolatria. Deus levantou vários profetas a fim de alertar o povo sobre o juízo que viria, caso não houvesse arrependimento. Deus permitiu que os caldeus invadissem por 3 vezes o Reino do Sul. A primeira invasão aconteceu em 605 a.C., quando Nabucodonosor avançou contra Jeoaquim.
Foi nessa invasão que Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram levados cativos para a Babilônia. A segunda invasão ocorreu em 597 a.C. A terceira e maior invasão aconteceu em 586 a.C. A maioria da população do Reino do Sul foi deportada para a Babilônia. O profeta Jeremias e o escriba Baruque viveram durante esse período. Deus usou Jeremias para avisar por várias vezes que o mal viria do norte e que o povo precisava se consertar com o Senhor. Mas o povo, os sacerdotes e os reis que reinaram no período das invasões preferiram dar ouvidos a falsos profetas do que ouvir a palavra do Senhor, dada por intermédio de Jeremias. Dessa forma, o Reino do Sul não se arrependeu e em 586 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, que foi tomada nos dias do rei Zedequias, conforme está escrito em 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 17 a 21. O texto bíblico diz assim: Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade, a todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até ao tempo do reino da Pérsia. Para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, porque todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Item 3. O fim da monarquia em Israel. Com a deportação para a Babilônia e o fim do Reino do Sul, chegou ao fim o período da monarquia em Israel. A maior parte dos habitantes foi exilada para a Babilônia. Lá eles não tinham templo para adorar e oferecer sacrifícios. Foi nesse período que surgiram as sinagogas, onde os judeus se reúnem para ouvir os ensinamentos, louvar e orar. Essa é uma das provas que o povo procurou se adaptar à nova forma de vida. Vale lembrar que nas sinagogas não havia oferta de sacrifícios, somente no templo. Item 4. O Reino do Sul no cativeiro. Os exilados que haviam sido deportados para a Babilônia receberam uma palavra do Senhor da parte de Jeremias, que deixava claro que o cativeiro seria demorado, e por causa disso eles deveriam conduzir a sua vida normalmente na terra estranha. Essa palavra foi enviada por meio de uma carta que foi levada por Elasa, filho de Safã. O texto bíblico diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos,
o Deus de Israel. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Item 5, Salmo 137 e Salmo 126. No Salmo 137, o salmista manifesta a saudade de sua terra. O salmo evoca a tristeza, a nostalgia e a humilhação dos que foram arrancados de sua pátria. Em seguida vem o juramento de manter sempre viva a lembrança de Jerusalém e do Monte Sião, polo de atração e centro espiritual da vida nacional e religiosa. Por último, sem nenhuma transição, aparece uma ardente imprecação contra aqueles que provocaram a ruína de Israel. A referência é Bíblia de Estudo Almeida, de 1999. O Salmo 126 se refere à volta do cativeiro, quando o povo se alegrou porque Deus restaura sua sorte. O texto bíblico diz assim: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Salmo 126, versículos 1 e 2. Item 6, o decreto do rei Ciro. Depois de cumpridos os 70 anos de cativeiro, Deus permitiu que o povo de Israel voltasse para sua terra. O decreto do rei Ciro se encontra em 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 17 a 21. O texto bíblico diz assim: porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Item 7. Informações importantes sobre o Reino do Sul. O Reino do Sul também é chamado de Reino de Judá, formado por duas tribos, Judá e Benjamim. Roboão foi o primeiro rei. Capital, cidade de Jerusalém. Os reis do Reino do Sul eram todos descendentes da casa de Davi. Por causa disso, não havia a instabilidade política que havia no Reino do Norte. Zedequias foi o último rei do Reino do Sul. Duração do reino, 345 anos. O Reino do Sul ficava situado em uma região montanhosa, difícil para a agricultura, mas protegida contra invasões do norte e do sul. Item 8. Passagens bíblicas que aconteceram no Reino do Sul. Letra A. A oração de Josafá. Letra B. Senaqueribe invade Judá. E nesse episódio, o anjo do Senhor à noite mata 185.000 soldados assírios. Senaqueribe tinha afrontado o Deus de Israel. E então Deus disse que ia dar o livramento. E 185.000 soldados assírios amanheceram mortos. Eram cadáveres, porque o anjo do Senhor passou a noite e os matou. Na letra C, o rei Josias restaura o templo.
Foi no episódio da profetisa Hulda, quando ele mandou consultar a profetisa Hulda. Não está aqui no slide, mas aquele episódio do rei Ezequias, quando ele recebeu a informação, né, recebeu a notícia de Isaías de que ele morreria, que era para ele colocar a casa em ordem, ele chorou, orou e Deus lhe deu mais 15 anos de vida. Esse episódio também aconteceu no Reino do Sul. Total de reis, 19, mais a rainha Atalia, contabilizando assim 20 reis. Mas alguns estudiosos da Bíblia não a consideram na contagem. O Reino do Sul se corrompeu com a idolatria e foi levado para o cativeiro da Babilônia em 586 a.C. A duração do cativeiro babilônico, 70 anos. Profetas Joel, Isaías, Miqueias, Sofonias, Jeremias, Abacuque. Todos esses profetizaram antes do exílio. Profetas durante o exílio, Daniel e Ezequiel. A respeito de Daniel, nós vemos Daniel na cova dos leões, os amigos de Daniel lançados na fornalha de fogo ardente. São acontecimentos no cativeiro babilônico. Ezequiel também estava no exílio. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Aqui Ezequiel fala que ele estava junto com os exilados, junto ao rio Quebar, no meio dos exilados. Lá estava Ezequiel. Ezequiel também passou por profundas provas em relação a ser um servo de Deus no exílio. Em determinado momento eles falaram assim a respeito de Ezequiel. Eles falaram assim: lá vem o contador de parábolas. Ezequiel foi chamado de contador de parábolas porque ele falava da parte de Deus. Até mesmo lá no exílio, o povo estava com o coração endurecido, muitas vezes resistindo à palavra de Deus. Chamou o profeta do Senhor de contador de parábolas. Profetas pós-exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. Observação: Rio Quebar é um afluente do Eufrates, é um afluente do rio Eufrates. Aqui eu destaco a importância da geografia bíblica. Item 9. Período do Segundo Templo. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele destruiu o templo construído por Salomão. Quando Ciro permitiu o retorno a Jerusalém, muitos judeus voltaram sob a liderança de Zorobabel, Neemias e Esdras. Então eles decidiram reconstruir o templo no mesmo local onde Salomão havia construído o primeiro templo. Somente depois que o templo foi reconstruído é que os judeus retornaram com os sacrifícios. No exílio, eles se reuniam nas sinagogas. O segundo templo ficou erguido de 515 a.C. a 70 depois de Cristo, quando aconteceu o cerco a Jerusalém, sob o comando do general Tito, e então o templo foi destruído, o segundo templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Item 10. Observações importantes. Observação 1. O Reino do Sul durou aproximadamente 136 anos a mais do que o Reino do Norte. Qual seria o motivo? Tudo indica que o motivo é que o Reino do Sul foi mais fiel a Deus do que o Reino do Norte, porque muitos de seus reis tiveram temor de Deus, como Asa, Josafá, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Ezequias e Josias. Os reis Ezequias e Josias, por exemplo, são idealizados como personagens semelhantes a Davi e Salomão, porque purificaram o templo e restauraram a adoração em Jerusalém. Observação 2. Por que Deus preservou o Reino do Sul, permitindo que voltasse do cativeiro babilônico?
Deus preservou o reino do sul para que se cumprisse a promessa de que o Messias nasceria da raiz de Davi, que pertencia à tribo de Judá. Eu gostaria de destacar aqui o profeta Miqueias. Miqueias capítulo 1, versículo 1. Miqueias profetizou para os reinos do norte e para o reino do sul, para os dois reinos. Ele falou para os dois reinos. É interessante você ler Miqueias capítulo 1, versículo 1, que lá fala a respeito de Samaria e Jerusalém. Jerusalém, porque é a capital do reino do sul, e Samaria, porque é a capital do reino do norte. Em Miqueias 5:2, Miqueias profetizou que o Messias nasceria em Belém. Observação 3. Ciro, o rei da Pérsia, permitiu que os judeus voltassem a Jerusalém, conforme está escrito em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 23. O texto bíblico diz assim: Assim diz Ciro, o rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Observação 4. Letra A. As sinagogas surgiram durante o cativeiro da Babilônia. O costume adquirido no exílio foi tão forte que, após o retorno do exílio, os judeus construíram sinagogas em Israel para orar, louvar e aprender a palavra de Deus. Letra B. Os copiadores da lei eram chamados de escribas. Eles também surgiram na época do exílio da Babilônia. Observação 5. Depois que o povo de Israel voltou do cativeiro da Babilônia, que teve a duração de 70 anos, nunca mais se corrompeu com a idolatria. Item 11. Conclusão. O conhecimento sobre o período da monarquia em Israel é muito importante, pois permite que nós nos situemos no tempo, espaço e momento histórico no qual uma passagem bíblica está acontecendo, facilitando o entendimento do texto lido. Item 12. Quadro resumo do estudo. No item 1 nós falamos sobre o vídeo 37 que abordamos sobre o Reino Unido, 120 anos de Reino Unido, com Saul, Davi e Salomão. No vídeo 38 falamos sobre a formação do Reino do Norte e o vídeo 39, que é esse vídeo, falamos sobre a formação do Reino do Sul e o fim da monarquia. E alguns comentários sobre o retorno do exílio. No item 2, nós falamos do Reino do Sul, que teve 19 reis, e Atalia, que reinou 6 anos. Alguns de seus reis foram fiéis a Deus. O Reino do Sul sofreu 3 invasões dos babilônios. Na primeira invasão, Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia. Item 3. Com a deportação para o exílio, teve fim o período da monarquia em Israel. No item 4, Jeremias enviou uma carta para os exilados, dizendo que o exílio seria demorado. Então era para eles constituírem famílias, construírem casas, plantar. O item 5 nós fizemos considerações sobre o Salmo 137 e o Salmo 126. No item 6, o decreto de Ciro, que permitiu ao povo voltar para Jerusalém. No item 7, informações sobre o Reino do Sul, chamado de Judá, formado por 2 tribos, que é Judá e Benjamim, reis descendentes de Davi, durou 345 anos, 136 anos a mais que o Reino do Norte, que durou 209 anos. No item 8, vimos passagens bíblicas do Reino do Sul, a oração do rei Josafá, o rei Josias restaura o templo, o anjo que matou 185.000 soldados assírios, a oração de Ezequias e Deus lhe dá mais 15 anos de vida.
Profetas antes do exílio: Joel, Isaías, Miqueias, Sofonias, Jeremias e Abacuque. Profetas durante o exílio: Daniel e Ezequiel. Profetas pós-exílio: Ageu, Zacarias e Malaquias. No item 9, o período do segundo templo, do retorno do exílio até o ano 70 depois de Cristo. Então o período é 515 a.C. a 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída pelo general Tito. O Império Romano destruiu Jerusalém e destruiu o templo, o que foi profetizado por Jesus Cristo. Muitos judeus voltaram liderados por Zorobabel, Esdras e Neemias. Os livros de Esdras e Neemias retratam passagens depois do retorno do cativeiro da Babilônia. No item 10, nas observações, vimos que o Reino do Sul durou 136 anos a mais que o Reino do Norte. O retorno foi para se cumprir a promessa do Messias, que seria descendente de Davi. Ciro permitiu a volta do povo para Jerusalém. Origem da sinagoga e dos escribas. Depois que retornou, nunca mais o povo de Israel se corrompeu com a idolatria. No item 11, nós vimos a importância de conhecer o período da monarquia, que nos ajuda a entender boa parte do Antigo Testamento, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Lembrando, no Antigo Testamento nós falamos os numerais no masculino porque se refere a livros. 1º livro de Samuel, 2º livro de Reis, 2º livro de Crônicas, ou então 2º Crônicas. Esse é um assunto que a gente estuda na bibliologia. O canal Palavra de Vida apresentou o vídeo 39 de Aprendendo Mais, a monarquia em Israel, o Reino do Sul e o fim da monarquia. Sugestão de vídeos na descrição. Eu convido vocês a assistir esses 3 vídeos. A mensagem 28, Deus restaura o seu povo. O texto base dessa mensagem é o Salmo 137 e o Salmo 126. O louvor 43. Nesse louvor nós temos o hino 137 da harpa cristã, que se refere também ao Salmo 137. E o vídeo 3 de Aprendendo Mais, nós temos considerações sobre sinagoga e templo. Eu gostaria de pedir desculpa aos irmãos porque as falhas na gravação do áudio, elas permaneceram porque não tenho como corrigir e editar o áudio. Então algumas falhas têm acontecido, mas eu creio que o estudo está sendo bem compreendido. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.